Algumas pessoas moram em mansões com piscinas e quadras de tênis, enquanto outras estão desabrigadas. Contudo, algumas casas desafiam a compreensão usual do que pensamos que uma casa pode ser. Confira neste vídeo os lugares mais estranhos onde as pessoas vivem. Número 10. Templo suspenso de Hengshan. Para aqueles que acreditam na gravidade, a ideia de viver em uma casa agarrada ao lado de uma montanha potencialmente instável talvez não pareça tão atraente. Seja a possibilidade de sua casa cair inesperadamente nas rochas ou apenas um passeio bêbado se transformando em um salto repentino, tudo pode ser muito arriscado. No entanto, as pessoas realmente moravam aqui. O templo suspenso de Hengshan pode ser encontrado na província de Shangji e acredita-se ser o trabalho de um monge chamado Liao Hun que o construiu em algum momento durante a dinastia Wei entre 386 e 534 d.C. O templo contém 40 quartos, todos ligados por uma série complexa e confusa de passagens, o que significa que você tem que trabalhar duro para lembrar o layout se não quiser fazer um salto improvisado. E se nada disso o afastar do templo, saiba que ele é sustentado por postes perfurados no penhasco. Mas não se preocupe, eles foram restaurados regularmente desde o ano 534. Número 9. Al-Hajara, Iêmen. Muito antes dos dias do Twitter e Facebook, os humanos já estavam documentando seus movimentos do dia a dia para que todos pudessem conhecer. É certo que eles estavam fazendo isso para garantir que seu lugar na história estivesse intacto. Ainda assim, enquanto os humanos sempre foram muito bons em observar sua própria história, alguns lugares ainda são bastante misteriosos, como Al-Hajara. Al-Hajara era uma cidade murada, construída nas montanhas do Iêmen, composta quase inteiramente por casas fortificadas e uma série de ruas estreitas, todas construídas no topo de paredões. No entanto, isso é praticamente tudo o que se sabe sobre seu passado. Embora saibamos que a cidade existe desde pelo menos o século XII, a história da cidade é tão antiga que mesmo os moradores atuais não têm ideia de quando os primeiros colonos chegaram a fazer a sua casa neste paraíso à beira do penhasco. O que talvez seja mais estranho é que ainda hoje no século XXI, as tradições de Al-Hajara não mudaram. Grande parte das terras da cidade continua a cultivar trigo e outros grãos e sustentar muitos animais que são típicos da região. Número 8. Mosteiro de Rusanou. Para viver em um mosteiro é preciso ter muito empenho. Esses monges dão toda a sua vida para estudar e encontrar a paz interior. Então, faz sentido que eles queiram a visão mais perfeita do mar Mediterrâneo para o seu templo. Mas ainda assim, isso é um pouco extremo. Localizado no coração da Grécia, o Mosteiro Rusanou fica a 300 metros acima do nível do mar, empoleirado no topo de um paredão que permite olhar para o país abaixo. O mosteiro foi construído em 1545 por um grupo de monges que procuravam alguma segurança das muitas guerras e tumultos que aconteciam em outros lugares. Eles acreditavam que fazendo sua casa em um topo de penhasco, ninguém jamais poderia invadir ou causar-lhes dano. E eles estavam certos. O Mosteiro Rusanou é uma estrutura incrível e sem dúvida oferece algumas vistas incríveis da Grécia. Ele é também um ótimo lembrete de uma lição de vida que provavelmente todos nós esquecemos. Se você não quer sofrer os perigos de um mundo tumultuado, construa uma casa no topo de um penhasco. Número 7. Setenil de las Bodegas. À primeira vista, seria fácil acreditar que a pitoresca vila Setenil de las Bodegas foi construída em algum tipo de estúdio de Hollywood. Um trecho de prédios espanhóis perfeitamente construídos com rostos rochosos gigantes pendurados no topo, como se fosse de algum filme de aventura pré-histórico estranho. Mas acredite ou não, este é um lugar completamente real e as pessoas vivem nele há mais de 25 mil anos. Localizado na Andaluzia, o Setenil de las Bodegas nasceu de uma rede de cavernas, transformando o ambiente úmido e escuro em algo realmente bonito de se ver. E além disso, alguns deles têm até olivais escondidos em seus telhados. Historiadores encontraram evidências de colonos nesta vila desde pelo menos o século XII, embora alguns tenham encontrado evidências que remontam a mais de 2.500 anos.
A certa altura, Setenil de las Bodegas era conhecida por suas vinícolas que aparentemente floresceram nos primeiros anos da vila. Mas na década de 1860, a chegada de uma infestação de insetos quase destruiu as videiras, trazendo um fim rápido a essa linha de negócios. Número 6. Casa do Penedo, Portugal. Apresento a vocês a casa de Fred Flintstone. A Casa do Penedo é uma casa de pedra localizada no norte de Portugal e tem uma semelhança incrível com a Casa dos Flintstones, mas na verdade está longe de ser uma construção da Idade da Pedra. Ela foi construída em 1972. Sim, em 1972. E a construção desta casa, composta de 4 grandes rochas, levou 2 anos de um trabalho bastante impressionante. Não tenho certeza de quem você teria que chamar para construir uma casa de pedra. Não há eletricidade na casa e o sofá é aparentemente feito de um grande eucalipto, mas isso parece ser parte de seu charme. Os donos da casa gostam de usar o lugar como uma casa de férias, o que é meio fofo. Número 5. Ponte Vecchio. Se você já teve o prazer de visitar a Itália, provavelmente já deve ter ficado confuso com isso. A Ponte Vecchio é uma ponte? Sim, é sim, e as pessoas vivem em casas construídas nela. Enquanto a Ponte Vecchio data de 966, a ponte em si é uma construção mais recente. Embora ninguém realmente saiba quando ela foi construída, nem quem realmente criou o projeto, o que sabemos é que as pessoas vivem nela desde o século XIII. Nesse ponto, vendedores e lojas começaram a se deslocar para a ponte para vender seus produtos. Pequenos apartamentos foram construídos para permitir que esses vendedores vivessem nas proximidades, e a ponte continuou a resistir a uma série de inundações devastadoras. O que mais você poderia pedir de uma casa de ponte? Felizmente para esses italianos, eles agora vivem em um lugar lindo em um dos países mais bonitos do planeta. Número 4. Matmata, Tunísia. Muitos de nós adoramos fantasiar sobre como seria viver em um belo clima tropical ensolarado, mas a maioria de nossas fantasias tende a deixar de fora as verdades brutais. A queimadura de sol, as roupas encharcadas de suor e a exaustão total que vem quando o ar-condicionado falha. Bem, a Tunísia pode ter resolvido isso. Bem-vindo à nova caverna de suas fantasias. Matmata é um assentamento desértico na Tunísia, famoso por sua abordagem criativa para construir casas ecológicas para os moradores, para evitar o calor intenso e esmagador do deserto, sem mencionar os ventos fortes. Arquitetos tunisianos criaram a ideia de construir casas subterrâneas, cavando um buraco de 7 metros de profundidade e 10 metros de largura. A equipe de construção começou a cavar cavernas artificiais no arenito, criando casas que protegem os moradores do calor intenso, mas que são resistentes o suficiente para durar séculos. É adorável se você não pensar nos desmoronamentos. Quando se vive em um país com temperaturas tão quentes quanto a Tunísia, é definitivamente uma vantagem ter uma casa que o protege do calor intenso. Número 3. Sealand. Infelizmente, Sealand não tem nada a ver com qualquer parque aquático. Na verdade, o Fort Ruffs, como era originalmente conhecido, foi uma criação do governo britânico de uma estrutura de uma plataforma de armas antiaéreas projetada para proteger o litoral da Inglaterra contra uma aeronave alemã que colocava minas no meio da Segunda Guerra Mundial. Localizado a cerca de 10 quilômetros da costa de Suffolk, o forte permaneceu ativo até 1956, quando a Marinha Real decidiu que os nazistas provavelmente não voltariam tão cedo. Mas então, em 1965, um par de novos moradores se mudaram para criar uma estação de rádio pirata chamada Rádio Caroline. Infelizmente, essa estação foi fechada 2 anos depois pelo Major Paddy Roy Bates, que legalmente os expulsou. Aqui é onde a história fica realmente divertida. Bates queria montar sua própria estação de rádio, mas depois de descobrir que não seria lucrativo para ele, ele decidiu transformá-la em seu próprio país, Sealand, nomeando-se Príncipe de Roy. Ele desenvolveu uma constituição, uma moeda, hino nacional, bandeira e até passaportes. Enquanto o governo britânico tentava fechá-la, a torre estava legalmente em águas internacionais. Agora, Sealand é o menor país do planeta. Número 2. Castelo Ghibli. Quando nós vimos pela primeira vez esta foto, estávamos convencidos de que nossos olhos estavam nos pregando peças.
A casa nesta imagem realmente se parece com o castelo do filme do estúdio Ghibli. Mas você acredita nisso? Esta casa é muito real, ou pelo menos é o que fomos informados. Nossa fonte nos diz que esta casa está situada ao largo de uma praia japonesa e parece ser o lar perfeito para alguém introvertido. Pelo que nos disseram, a família que mora aqui não sai há anos. Você conseguiria viver em um lugar como este ou seria muito isolado para você? Conte pra gente nos comentários. Número 1. John O'Groats. Este lugar não só é um dos pontos mais setentrionais de todo o Reino Unido, mas John O'Groats tem uma reputação própria, tendo sido descrito como uma armadilha turística decadente e a cidade mais sombria da Escócia. Embora tudo isso possa parecer um pouco negativo, a verdade é que as pessoas vêm de todos os lugares apenas para ver esta pequena cidade mundana. Então deve haver algo digno de nota aqui. À direita, a principal razão para o fascínio dos turistas por John O'Groats de sua relação com a terra da Cornualha. Situado a cerca de 1.400 quilômetros do final da Terra, os turistas muitas vezes tentam viajar por toda a extensão do país de um lado para o outro, embora quase todos fiquem bastante desapontados quando chegam a John O'Groats e descobrem ser apenas mais uma típica cidade escocesa. Embora haja uma comunidade apaixonada de residentes escoceses, a cidade é bastante sonolenta e isolada. Com uma população de cerca de 300 habitantes, ainda há uma comunidade movimentada nesta cidade, com jogos de futebol, um festival de livros e um monte de atividades turísticas constantemente acontecendo. E aí, você teria coragem de passar suas férias em algum desses lugares? Conte pra gente aí nos comentários. Se você gosta de conteúdos como este, não deixe de conferir os vídeos que selecionamos para você em nossas sugestões. E não se esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever em nosso canal e de ativar as nossas notificações. Até a próxima!